atividade. Olá, gente, bom dia. Agora 11 horas em Lapão, como anunciamos, já estamos aqui de prontidão para mais uma edição do programa Mesa Redonda Especial Retrospectiva 2023. O nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, é o ex-prefeito Hermenilson, que já está aqui com a gente em nosso estúdio. A você que está aí na frequência do seu rádio, a você dona de casa, homem do campo, estudante, né, esteja onde você estiver aí com o seu radinho ligado, o nosso bom dia, muito obrigado pelo carinho da sintonia. A você que já está aí, já estamos também ao vivo na Web TV Lapão Digital. Então você está aí no seu trabalho, pegue o seu celular, né, pesquisa aí Web TV Lapão Digital, que já estamos ao vivo também. E esse programa será disponibilizado nas redes sociais e também no site da Radioatividade Lapão FM. Você vai lá no nosso site também, lá embaixo tem onde ficam os nossos programas produzidos aqui no nosso estúdio. Bom, e como anunciamos aqui, hoje é o ex-prefeito Hermenilson, né, o ex-prefeito Hermenilson, e no próximo sábado, né, o nosso entrevistado será o atual prefeito, o Márcio Messias, é quem vai estar com a gente aqui no programa especial final de ano, Retrospectiva 2023. Hermenilson, bom dia, é um prazer em tê-lo mais uma vez aqui na Radioatividade Lapão FM, neste momento para a gente, né, fazer essa retrospectiva 2023, você fazer algumas avaliações e, é claro, que falar com o ex-prefeito de Lapão, uma pessoa que foi sempre envolvido em política, um ano que se antecede à política, vamos falar também do próximo ano, né, com relação às eleições municipais. Bom dia, é um prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Zé Fernandes, bom dia, ouvintes da Radioatividade, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha na TV Lapão também, né? E os nossos internautas, né? O meu grande abraço a todos vocês e já antecipo aqui os meus votos de um Feliz Natal e que tenhamos 2022 como um ano próspero, um ano de paz. 2024, um ano... rapaz. 2024. 2024 de muita paz, né? Que seja um ano produtivo, de resultados positivos para todos nós, para as nossas famílias, enfim, para todo o nosso estado e o nosso país, em especial o nosso município também, né? Que está inserido nesse contexto. Portanto, os meus votos de boas festas a todos, já que nós estamos na véspera de Natal, não é verdade? Com certeza, com certeza. Outra coisa, Zé Fernandes, é que eu acabo de chegar aqui da nossa última homenagem à nossa amiga Alaide, né? A viúva do nosso saudoso amigo Negão, né? Uma família que a gente tem a maior dedicação, né? Aqui em Lapão, que guarda muito das nossas tradições, né? Desde o velho Leobínio Rocha, que, como é que diz, o Negão era dessa tradicional família aqui do seu Leobínio. Depois disso, a Laide representa também aqui a família Galdino, né? De uma presença marcante na construção do nosso Lapão, e que hoje nós fomos reverenciar o seu sepultamento, né? E pedindo a Deus que, como é que diz, a tenha no seu lugar, né? Ao seu lado, por conta de ter sido alguém que se dedicou à sua família, fez a sua parte, enfim. Aqui o meu abraço fraterno, porque eu sempre me considerei da família, de Negão, de Alaide, os filhos Teodoro, Alain, Valério e toda a sua descendência, como pessoas muito amigas nossas, né? Quem não teve, não foi proporcionado pelo afeto, pelo carinho daquela família ali no estabelecimento de Negão por tantos anos, né? Desde que começou
na Jason Oliveira e agora lá na Leobino Na Rocha. Leobino Rocha, né? Com aquela galinha caipira com certeza. inesquecível, né? Então, que Deus, como é que diz, conforte a todos da sua família, né? Que nesse instante estão vivenciando essa saudade aí muito grande. Pois é, estamos aqui à sua disposição, como você disse, para fazer uma retrospectiva do ano que está afindando, né? E em diferentes situações, sem dúvida, né? E qualquer outro assunto que você, ou os nossos internautas, ou alguém que queira fazer qualquer tipo de pergunta, nós estamos aqui à inteira disposição, né, do seu programa, para que a gente dê a colaboração possível para que os nossos ouvintes de Lapão e de outras paragens também possam nos ouvir. Hermenilson, inclusive, né, só lembrando aos nossos ouvintes que exatamente estamos neste horário, né, já que o programa normalmente é às 9 horas, edição extraordinária em razão do sepultamento de Dona Alaide. Por isso mudamos o horário para hoje às 11 horas. A própria radioatividade lhe homenageou nesse particular. Exatamente. Pois não, verdade. Hermenilson, vamos começar fazendo uma retrospectiva aí 2023. No campo político, que avaliação você faz desse ano a nível de Brasil, a nível municipal? Que avaliação você faz desse ano 2023? Principalmente o governo Lula, o primeiro ano do seu governo, depois de retornar à presidência da República. Bem, não deixa de ser um ano, né, em que nós tivemos um paradeiro muito sério na economia, né? Nós tivemos um ano anterior, né, no governo anterior, nós tivemos a economia funcionando a pleno vapor, né? É natural que quem chega, quer dizer, tem novos projetos, tem uma metodologia diferente, tem um novo, como é que diz, uma nova forma de governar, né? E isso impacta de alguma forma, né? Então, esperamos que seja o arrumar da casa, né? É pena porque só são 4 anos, né? Então, quando você tem um ano em que você ainda vai fazer ajustes aqui e acolá, né? É natural que sejam feitos. Agora, de alguma forma, nós tivemos algumas reformas que estão sendo anunciadas e a gente tem acompanhado, né? Uma delas, a reforma tributária, que era já esperada de há muito tempo, correto? Nós precisamos de muitas reformas no Brasil e a gente sente que elas estão sendo feitas a conta-gota. Né? Exatamente. A reforma tributária, por exemplo, né? Há mais de 30 anos que estava sendo. Exatamente. Sendo que a principal delas, a reforma política, que descamba na reforma administrativa, não aconteceu. Né? Então, era preciso que a gente tivesse uma reforma tributária feita depois dessas duas reformas. Esse é o meu entendimento, correto? Porque se a gente não mudar o estilo político e a estrutura administrativa desse país, se a gente continuar com as discrepâncias, né, havidas que nós estamos tendo, né, em que você tem uma casta de funcionário público, notadamente no governo federal, e que isso também impacta nos governos estaduais, né, e cria essa dicotomia aí, essa coisa, digamos assim, que diferencia bastante do contexto geral, cria muitos embaraços, né? Em que você tem uma classe de funcionários que formam uma elite, que ganha muito bem, e na outra ponta, funcionários que ganham muito mal, né? Então, essa coisa, como é que dizem, que você privilegia muito determinados segmentos de poder e os outros ficam, como é que diz, a ver navios, não deixa de criar problemas sérios. Mas isso,
como é um problema estrutural, eu acho que não vai dar para a gente falar disso aqui nesse programa, enfim, né? E isso vai, como é que diz, leva muito tempo para ser feito. Então, mas vamos admitir que alguma coisa está sendo feita. Quer dizer, vamos agora ver o que é que a reforma, e esperamos que a reforma tributária tão esperada, que ela venha trazer benefícios para o povo nosso, de um modo geral, né? Porque esse ano, se você for observar, conversar com as pessoas, a economia não andou bem, né? Se você for ver o comércio de Irecê, esteve parado. Teve gente aí que o vendedor de trator, se ele vender um aí, foi muito, né? Então, eu estou falando aqui apenas de um segmento do comércio, né? Mas muita gente, você conversa com pequenos prestadores de serviços e eles dizem, rapaz, pense num ano que o paradeiro foi muito grande, né? Além disso, nós estamos sobrevindo aí de uma seca, de uma estiagem bastante extensa. Isso criou uma série de problemas, notadamente para a pecuária, né? Como também, logicamente, impacta na agricultura, né? É daqui para frente, com as chuvas que estão caindo, que nós vamos ver se realmente a condição e o que a gente espera para que realmente daqui para frente as coisas aconteçam, que quem plantou e perdeu, né, volte a Volta a plantar plantar. e que O daí sertanejo é para frente teimoso, né? acerte. Exatamente. Sertanejo é um teimoso. É um teimoso. Então, que a gente realmente tenha melhores momentos neste particular de chuvas que é tão importante para uma região árida, como é a região Nordeste como um todo, e a nossa aqui, que é uma região eminentemente agrícola, né? Então, vamos torcer para que a gente tenha um 2024 realmente com resultados mais satisfatórios, né? Porque até agora o paradeiro foi muito grande, né? Então, esperamos que, como eu disse, essas reformas venham a dar resultados satisfatórios para o Brasil do ponto de vista econômico, que daí para frente, como consequência, gera melhores oportunidades para o social, né, que tanta gente espera. Então, de um modo geral, essa é a avaliação que nós fazemos, né? Agora nós vamos criar esperanças com as eleições de 2024, nós vamos ter eleição municipal, que haja a renovação necessária dos quadros dirigentes e que a gente tome o rumo que a gente precisa tomar. Na escala de 1 a 10, que nota o ex-prefeito daria ao governo federal neste primeiro ano, no ano de 2023? Muito sofrível. Pela né? sua experiência. Muito sofrível. Nós estamos aí, né? Se for aventurar um 5, um 6, é uma nota correta. Medíocre, é mais né? ou menos o que as Mediana. pesquisas também estão Você indicando. entendeu? Né? Porque é isso mesmo. Né? Então, foram as dificuldades. Se é porque teve que arrumar a casa, mas a economia estava bem. A economia estava bem. Então, se deu uma mexida aí que ela, como é que diz, desequilibrou, sem dúvida, né? Mas o cenário internacional, no que pese as guerras que nós estamos vivendo aí, tem demonstrado, de alguma forma, um desempenho que se espera mais satisfatório. Essas são as previsões que a gente tem visto, né? Quem sabe, com isso, o Brasil é um gigante, né? Nós temos aí setores que estão segurando a economia, como é o caso do agronegócio, né? Que, como é que diz, não tem, como é que diz, parado, né? Tem a pauta de exportação do agronegócio, é algo, como é que diz, bastante promissor, né? Como sempre foi nos últimos anos. Então, vamos esperar que a gente tenha um 2024 bem mais positivo, né? Que o governo federal acerte, o governo federal acertando, melhora a vida de todos nós, de todas as pessoas. Com certeza. Agora, Ilapão, são 11 horas mais 15 minutos, estamos apresentando
o programa Mesa Redonda Especial Retrospectiva 2023. Com relação à Bahia, Hermenilson, vamos chegando aos poucos, né? Faça também uma rápida, claro que o tempo todo mundo... E também não tem como falar tudo em um só programa, poderia passar o dia todo aqui, mas de uma forma, de uma visão mais ampla, assim, que avaliação o ex-prefeito faz desse primeiro ano do governo Jerônimo Rodrigues à frente da Bahia, aqui na Bahia? Observe bem, um ano apenas é difícil para você fazer uma avaliação, não é isso? Porque o governo está em montagem, é igual ao governo federal. O desempenho não foi bom, né? Mas a esperança é que daí para frente as coisas se acertem, né? Com relação ao governo estadual, como é um governo de continuidade, né? Você já vem aí, não é, como é que diz? Nós tivemos 2 governos seguidos com a mesma pauta política, né? Quer dizer, De 16 anos, 2007 né? até aqui são, que diz, já passa para 17 anos. 18 né? com esse ano 17 agora. anos vividos, corridos. Né? Então, como eu disse, como a rigor as perspectivas para a economia são positivas a nível internacional, isso reflete aqui também, né? Porque observe que nós estamos aí, aqui na região em particular, nós já vínhamos, né? Houve um avanço significativo na implantação do projeto Baixilson, que é super interessante para a economia regional, não é só regional, é para a economia macro-regional, né? Então, isso é positivo para o Estado como um todo. Então, deve ser, na verdade, o primeiro ano de produção do Baixilson, né? Na sua primeira etapa. E a segunda etapa está, como é que diz, de vento em popa, andando bem, porque foi entregue à iniciativa privada, não depende mais de governos, né? Quer dizer, nós não estamos inteiramente dependentes de governo, porque o governo anterior fez um desenho institucional que colocou a segunda etapa, que é a etapa mais importante do projeto Baixilson, para ser tocado pela iniciativa privada. Fez-se um leilão, né, um consórcio de empresas ganhou o certame e já trabalham, como é que diz, aceleradamente ou celeremente na retomada das obras, né? Na ampliação do canal de irrigação, na ampliação das áreas que se tornarão produtivas, mas a primeira etapa está implantada e já começa a dar resultados, né? Quer dizer, você vê hoje que a estrada, que é o principal eixo de ligação com a capital, né, e com os centros produtivos do país, que é a BA-052, a Estrada do Feijão, né, tomou um impulso muito grande com a construção da ponte e se junta a isso os outros projetos. Nós passamos a ser hoje, a região de Irecê, a ter o maior projeto de irrigação da América Latina, que é o Baixilson-Irecê, e também o maior projeto eólico da América Latina, né? É aqui, né, centrado no município ou na região do Gentil do Ouro, que era o menino feio da história de Irecê, né? O patinho feio, e agora passou a ser um gigante. Ele passa a sediar, né? Logicamente, você tem um entorno ali de Pupiara, de Barra do Mendes, de Ibipeba, né? Então, passa a se constituir no maior projeto eólico da América Latina. Isso tudo nos leva a crer que nossa região vai tomar um impulso bastante significativo. Nós poderemos ser, daqui nos próximos anos, 4, 5 anos, né, alguma coisa tão pujante, tão significativo quanto o polo econômico de Juazeiro Petrolina, quanto o polo produtor de Luiz Eduardo, né,
dentre outros polos econômicos no estado da Bahia. Então, isso é um destaque muito grande para Irecê. Irecê hoje já tem algo em torno de 100 mil habitantes, né? Nós podemos crescer bastante, né? Quando eu falo Irecê sede, isso reflete também nos nossos toda a municípios, região, de um né? modo geral, correto? Isso vai, sem dúvida, gerar consequências positivas para a região como um todo, né? Então, nós devemos ter aí uma cidade em construção, que é Bela Vista, a sede do projeto Baxios, né? Que se espera, nos próximos 5 anos, ter uma população maior do que a população de Irecê, né? Então, estes eventos que eu enumero aqui, são poucos, né? Mas são suficientes para garantir a pujança econômica de Irecê. Veja que a cidade de Irecê, do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista urbano, tem crescido significativamente, né? Lógico que a cidade precisa de obras estruturantes, né? Como a rigor precisa toda a região, né? Nós estamos numa região muito carente de saneamento básico, porque os governos têm, na verdade, tocado isso para frente, tem adiado muito, né? Se você for ver, o saneamento básico ele é formado por 4 eixos. Você tem o eixo da água, você tem o eixo do esgoto, você tem o eixo do lixo e você tem que o lixo é o resíduo sólido, né? Então, você tem o do lixo e você tem também a drenagem, né? São 4 eixos importantes, né? Então, você vê que uma cidade como Irecê começa a crescer. Se você não cuida de ter uma estrutura de drenagem, acontece o que vem acontecendo lá. Né? O que está se fazendo não equivale nem a 1/3 da necessidade de drenagem que Irecê precisa. Em termos de esgotamento, estamos a zero em Irecê, como estamos a zero em todos os demais municípios da região. Né? Em termos de lixo, é um descaso completo. Né? Vamos aguardar que as intervenções que estão sendo propostas aí aconteçam, né, para que a gente atenda a um desses eixos aí. Né? O da água está razoavelmente no que diz respeito ao abastecimento humano. Mas se você perguntar, Irecê com esse crescimento vai precisar ter indústria. Tem água para a indústria? Não tem. Vai ter que... É uma obra estruturante importantíssima, porque a nossa segurança hídrica é muito pequena, né? É muito pequena. Então, vamos ver se daqui para frente a gente consegue ver o esgotamento de Irecê deslanchar, porque ainda não começou, né? Lapão, pelo menos, já tem 90% pronto. Vamos ver se esses 10% que estão encalhados aí desde 2012 se sai, não é? Porque é importantíssimo. Tem gente que diz assim, até Regina, minha esposa, você toda vez que vai falar em público, você fala na zorra desse esgotamento sanitário, rapaz. Eu digo, mas porque é importante? Tem gente que não acha que não é importante. Mas como é que você, que tem Lapão, que é uma cidade montada em cima de cavernas que tem água, né? E você não cuida dessa água que está aí nessas cavernas? Quem pode fazer isso é a rede de esgoto, né? Então, você só pode ter Lapão crescendo economicamente se você começar pela obra estruturante mais importante, que é o esgotamento sanitário. Foi por isso que eu, como prefeito, dei uma dimensão muito grande, dei uma prioridade enorme ao esgotamento, porque quando nós fizemos, depois do início da primeira administração do Ricardo, nós chegamos a colocar, eu como prefeito, nos 8 anos, chegamos a 90% da rede de esgoto. Você tem 50% que já funciona, mas funciona muito mal, né? Precariamente, porque a prefeitura não pode cuidar de esgoto, mas é ela quem está cuidando atualmente, então ela não pode cuidar direito. E os outros 40% não funcionaram, que é o que a Codevas fez. Então, 40 com 50 é 90. Falta 10. Né? Então, você só pode ter realmente uma cidade funcionando perfeitamente se você tem, principalmente, se você está cuidando dos dejetos que chegam através da rede de esgoto funcionando, certo? Se você não dá um tratamento condigno, então
você está criando embaraços. E a gente está exatamente neste particular. Nós não estamos com a estação de tratamento de esgoto funcionando, mas 50% da cidade manda esgoto para as bacias da estação de tratamento, e lá se forma uma piscina de esgoto. Isso é terrível para o lençol freático. E é terrível para Lapão, que tem um problema muito sério com aquele fenômeno das rachaduras. E esse fenômeno tem muito a ver com o nosso lençol freático, né? Então, daí a importância de se cuidar disso, né? Para que a gente possa criar o marketing positivo. Eu tenho batido nisso o tempo todo. A gente precisa fazer uma propaganda positiva de Lapão, de que é uma cidade que não vai afundar, que não pode ser construído determinadas edificações. Não, aqui pode se construir qualquer tipo de edificação. Agora, nós precisamos dizer isso para o país, né? Porque quem disse que nossa cidade estava sendo, né, que diz, poderia afundar, poderia né, até popular. afundar, foi a Rede Globo, a Rede né, Globo. que é uma rede de uma potência enorme, né? Ela disse isso lá atrás e nós não fomos lá dizer que não é assim. E para ir lá dizer que não é assim, nós precisamos acatar as recomendações científicas que foram feitas aqui pelo Instituto de Geociências, né, da Universidade Federal do Brasil, né, da Bahia. Então, nós precisamos. E também nós tivemos aqui o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, que é o mais entendido nesse contexto de estrutura geológica, e que aqui analisou quais são as nossas dificuldades, diagnosticou tudo e dizendo também o que é que tem que ser feito. E de lá para cá, nós não fizemos o que é preciso fazer, porque também depende do governo do Estado, depende do governo federal, e a gente tem que correr atrás disso, né? Então, quando a gente começa a falar de Lapão, começa a falar das coisas do Estado e tudo mais, tem tudo a ver, como você vê aí, né? Exatamente. Quer dizer, quem tem que concluir o esgotamento sanitário de Lapão, claro que é o interesse político dos nossos dirigentes. Começa pelo prefeito, depois o apoio da Câmara de Vereadores, né? E da representação que o município tem, né? Como deputado estadual, com deputados federais e assim por diante. Então, nós precisamos, mas de qualquer maneira a responsabilidade é do Estado. É do Estado. Porque quem é? Você é um como é que diz? É um originário como servidor que foi da Embasa, né? Deste ramo aí do saneamento, né? Porque é a nossa empresa de água e saneamento, né? Que é a Embasa. Então, quem é que vai cobrar pelo esgoto? É a Embasa. Então está na hora dela fazer os 10% pelo menos, que ela não fez os 90%. E cobrar 80%. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. Hermelinus, voltando aí, para não ficar, não é? Vamos à escala, a sua de 1 a 10, que nota você daria ao governo do Estado neste primeiro ano, neste ano de 2023? Eu, sinceramente, não avançaria para dar ao governo, porque é muito... Está começando agora. Agora. Só um ano é difícil para você avaliar, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem mantido o feijão de arroz, com arroz que os outros governadores deixaram, né? Então, tem mantido, então tá. Mas o Jerônimo, tá que, vamos dizer assim, caiu de um guarda-chuva, né? Também. Ninguém imaginava que seria ele o candidato e seria ele o governador. Na verdade, ele foi escolhido porque ia perder a eleição e ganhou. E ganhou, exatamente. Mas, dentro desse ponto de vista, você avalia como bom, ótimo, ruim ou péssimo? Eu consideraria razoável. Razoável. Porque eu sou um tanto exigente nesse particular, né? Certo. Eu já fui governante, né? E fiz a minha parte num período muito difícil, né? E deixei marcas, eu tenho certeza, estruturantes para a cidade de Lapão, né? E que não funcionou como deveria ainda. Essa estrutura. Mas vem aquela questão montada, que você falou, é pouco tempo, né, para quem tem um projeto. E um projeto longo. Longo, né? Então, portanto, vamos acreditar que a gente possa retomar a posição, porque Lapão, ele tem, depois de falar do governo do Estado, né? Vamos agora, vamos chegar. O que é que acontece? A Lapão, nesse ano de 2023. Ele, como é que diz? Já montou uma estrutura urbana muito razoável, né?
de fazer inveja a muitos municípios. Com certeza, né? Um Nós município jovem. Correto? Nós somos um dos municípios mais jovens desse contexto aí, né? Quer dizer, nós temos municípios aí que estão provavelmente 20 anos na nossa frente, né? Se você for E não ver tem a mesma Barra estrutura. do Mendes, se você for ver Ibititá, Ibipeba, Jussara, como é que diz? Canarana e assim por diante, né? Então, eles estão na frente vários anos e, no entanto, a estrutura urbana do Lapão é muito maior do que todos eles. Quer dizer, dificilmente você chega no interiorzão da Bahia e encontra um distrito, como é o caso de Aguada Nova, com uma infraestrutura urbana tão boa quanto tem Aguada Nova, que é distrito, né? Então, Lapão tem essa vantagem, né? Agora, nós precisamos fazer isso funcionar, porque não funcionou, não tem funcionado. Isso é um desafio para os governos atuais, né? Sem dúvida. Com certeza. Agora, em Lapão, são 11 horas mais 32 minutos. Estamos entrevistando o ex-prefeito de Lapão, Hermenilson, e o programa Retrospectiva 2023. Hermenilson, em Lapão, que avaliação você faz do governo municipal neste ano de 2023? Houve muitos avanços, a gente também percebe nas redes sociais muitas reclamações, né? Como é que você avalia Lapão, o governo municipal neste ano? Eu sou suspeito a falar do ponto de vista de ser oposição ao governo, como é que diz, atual, né? Aliás, desde 2015 que eu me situo nesse contexto, né? E também falo com muita propriedade porque eu participei do planejamento de Lapão, correto? Correto. Se tem uma coisa que alguém não pode dizer é que faltou planejamento para Lapão crescer, né? Porque eu fiz isso enquanto estava assessor, né, do prefeito que me antecedeu, né? E que terminou me sucedendo, né? Como aconteceu. Então, foram 8 anos que eu fui assessor do Ricardo, eu busquei fazer um planejamento estrutural para esse município já a partir de ali, né? Muito provavelmente deve ter sido o primeiro governo que teve um planejamento oficial. Ó, tem um plano de governo aqui para ser seguido. Não é só aquele plano que é solicitado na eleição, Na não. eleição, não. É o que você governa com ele, o que é o fático, o verdadeiro, né? Então, Lapão não pode se queixar porque nesse momento se implantou uma infraestrutura razoável do ponto de vista de rede elétrica, né? Deu-se início ao sistema de esgotamento sanitário, volto a falar mais uma vez do sistema de esgotamento sanitário porque é importante, né? Chegando a minha vez, eu fiz o plano diretor não só da cidade de Lapão, mas o plano diretor do município. Foi aí que nós criamos oficialmente 8 distritos, 8 territórios distritais, né? São distritos, porque até então nós só tínhamos distrito o distrito sede do município nós não tínhamos. A Guarda Nova era distrito policial. Belo Campo era distrito também policial para ter sua subdelegacia. Mas não tinha um território identificado para dizer assim, de quem é que Belo Campo, de quem é que a Guarda Nova é sede efetivamente. Então, a partir daí, nós demos esse estágio de crescimento à Rodagem, a Eliseu Lajeado, ao próprio Belo Campo, que eu já citei aqui, a Tanquinho, da mesma forma, e Lagoa dos Patos, correto? Então, nós passamos a ter 7 distritos, além da sede. Então, nós somos 8. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem dito. Olha, está aqui, onde é que começa e onde é que termina
Aguada Nova, o distrito de Aguada Nova, onde é que começa e termina o distrito de Lajedo do Pau-d'Arco, que eu não tinha citado aqui ainda, né? Mas este plano a que eu me refiro, ele permitiu que nós tivéssemos esses distritos e, com isso, eles cresceram mais facilmente, né? A partir daí ficou mais fácil governar, porque você sabia que em cada um deles você tinha um colégio estruturado, né? Como deveria ter. Inclusive, à minha época, nós fizemos com que todos os colégios distritais, né, tivessem uma condição infraestrutural bastante positiva, né? Foi aí que não teve um colégio que não tivesse um auditório, né? Que não tivesse, que não contasse, eu diria, com estrutura física melhor do que a que existia, correto? Então, o que é que está precisando, né? Onde foi que nós criamos a condição de ter parques públicos? Qual é o município que pode falar que tem parque público aqui na região? Solapão, por conta do plano diretor. Muita gente, a população não enxerga isso, mas foram benefícios que nós criamos enquanto governante, né? Enquanto prefeito deste município. Então, daí para frente, olha que eu terminei a minha gestão em 2012, né? De lá para cá, era para a gente ter deslanchado, né? Era para a gente hoje já ter um cemitério inteiramente pronto, porque mais de 10 anos, meu irmão, para fazer uma coisa que eu fiz em um ano, né? Se tivesse dado continuidade, já estaríamos inteiramente com a nossa atividade cemiterial completamente pronta, pelo menos aqui na sede do município, e dado continuidade também na sede dos distritos. Isso não aconteceu, né? Foram melhorias pequenas, né? Então, eu estou citando um exemplo, né? Mas nós montamos também uma estrutura esportiva espetacular, né? E ela não tem funcionado como devia, correto? Nós precisamos disso. Então, o que é que está acontecendo? Nós precisamos fazer com que o município funcione, que ele tenha a condição de gerar empregos, porque hoje só tem o emprego da prefeitura. Né? Eu deixei uma fábrica montada, que é a fábrica de óleo de mamona. Nós produzimos óleo de primeira qualidade aqui, com um desenho institucional perfeito, né? Que é o quê? Você tem a fábrica de mamona produzindo óleo através de uma parceria com a iniciativa privada. Quer dizer, quem dirige hoje a fábrica é uma empresa privada, correto? Quer dizer, a prefeitura terceirizou, a prefeitura fez essa parte do que era necessário fazer. Colocar a fábrica na mão de quem tem expertise no assunto, quem tem experiência para cuidar disso. E isso está sendo muito, muito bem feito pelo pessoal da OLMA, né? Nós estamos gerando ali alguma coisa como 150 empregos. Isso é positivo. Agora, nós não podemos ficar só nisso, não. Temos que ir atrás de outros empreendimentos industriais para que gere mais esses empreendimentos aqui e, consequentemente, empregos para a nossa gente. A gente não ficar só dependente do empreguinho da prefeitura, né? Que, na verdade, quanto menor você tiver a prefeitura, é porque os outros setores estão funcionando bem, né? Quer dizer, se tivessem mais empreendimentos industriais em Lapão e comerciais, né, não precisaria que você tivesse tanto penduricalho na prefeitura, né? Tem emprego demais, né? Então, a gente precisa diminuir exatamente para poder administrar melhor. Isso só é possível se você fizer com que mais atividades econômicas existam em Lapão, né? Por quê? Lapão foi projetado para ser uma cidade ofertante de cultura, de lazer, de atividades esportivas de um modo geral. Se isso estivesse funcionando, estava gerando emprego, né? Mas, certeza, por enquanto, está tudo parado. Nós temos, como eu disse, nós precisamos... Lapão precisava ter um baita de um centro de convenções, correto? Para receber aqui, por exemplo,
simpósios religiosos, né? A igreja que quisesse fazer o seu simpósio, o seu encontro, teria aqui o local para que isso acontecesse. Se algumas atividades, como as atividades culturais, seja de cinema, seja de teatro, né? Isso tudo é gerador de renda, né? E que dizer dos restaurantes, né? Que dizer de você receber aqui muitos visitantes e, com isso, você ter mais restaurantes, você ter empreendimentos hoteleiros. Isso tudo é possível. Isso está na mão de quem dirige. E, nesse particular, Lapão está parado. Então, nós precisamos fazer um redesenho de Lapão, né? Aí está num momento propício para isso, né? Nós temos uma eleição onde se tem a oportunidade de renovar a direção do município, né? Então, é preciso que se discuta isso. Discuta, né? Nesse percurso. Nós precisamos discutir isso profundamente. Qual é o Lapão que nós queremos, né? O que é que é preciso para avançar mais, O que é preciso, correto? Então, quem está dirigindo tem que dizer, quem está de fora e que quer, digamos assim, colocar uma proposta nova nessa discussão, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade, porque muita coisa precisa ser feita e, nesse instante, nós estamos num limiar, realmente, de dizer assim, ou a gente apresenta uma proposta para esse município funcionar, gerar empregos para o pai de família e, principalmente, para aquele jovem que está chegando no mercado de trabalho, né? Ou se faz isso, ou não é possível dar continuidade à mesmice, né? Não dá para ser a mesmice. A gente tem que chegar e dizer assim, bem, nós precisamos criar uma situação tal que permita com que Lapão funcione como município diferenciado, porque não é comparar Lapão com a vizinhança, não é isso, né? Então, neste contexto em que Irecê se prepara para crescer como região, nós precisamos estar preparados também para isso. E a estrutura de Lapão é fundamental. E esta é minha opinião sincera que eu passo para você aqui e para os nossos ouvintes, para os nossos internautas e todos que nos assistem. Agora em Lapão são 11 horas mais 42 minutos. Vamos até às 12 horas, batendo esse papo nesta reta de final de ano com o ex-prefeito Hermenilson. Hermenilson, antes da gente falar um pouquinho sobre, né, a sua trajetória deste ano, a sua pessoal, hoje ex-prefeito, tem escritório, é empresário, presta serviços a diversos municípios na Bahia. Vamos agora falar um pouquinho de 2024 com relação às eleições municipais, já que você falou e que você hoje, né, faz parte da oposição em Lapão. Como é que anda, né, os entendimentos, as conversas, nos bastidores, neste sentido, né, das eleições 2024 em Lapão? Bem, a meu ver, já era para ter um projeto colocado para o público, né? Do seu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, nós estamos atrasados em particular enquanto oposição, correto? E, como é que diz? Mas em contrapartida, né, meu Deus, tem o candidato de Salvador da situação foi definido ontem, se não me engano, né? Então, hoje está mais moderno aí. Você não vê dessa forma, não? Da situação ou da oposição? Da situação, né? O Geraldo Júnior, o vice-governador... Não, porque você está falando de prefeitura. Prefeitura Geraldo Júnior é do governo do Estado. Não, mas ele será o candidato a prefeito em Salvador. Ele é o candidato da oposição. Né? Da situação, não? O ele candidato da situação é Bruno Reis, que vai para a reeleição. Da situação, eu estou confundindo aqui a coisa, eu misturei. Realmente, né? Me desculpe aí. Porque você está colocando aí... Eu estou ligando direto com o governo. A situação lá em Salvador é Bruno Reis. Eles são... Correto. São oposicionistas, né? Então, para você ver que na capital do estado a oposição ainda não acertou os ponteiros, né? Eu nem sei se já existe o candidato oficial. Já definiu. Né? Será o vice-governador.
É o vice-governador, então. É o Geraldo Júnior. Pronto. Então, você vê que já agora, no finalzinho do ano, a capital do estado fez isso. Então, nós aqui temos tempo ainda para apresentar, né? O que é que acontece? Quem disputou a eleição, né, com o nosso total apoio, tanto o meu apoio quanto Militão, né, foi o doutor Diogo Mendonça, correto? Ele, junto com o Gedinho, que era vereador, eles, como é que diz, representaram a chapa de oposição e concorreram com o prefeito Márcio, que se elegeu, né? Então, cabe a quem foi o receptor dos votos. Os votos foram dirigidos ao doutor Diogo e a Gedinho, correto? Então, muita gente diz assim, mas a responsabilidade, quem entregou nas mãos deles, foram na mão do doutor Diogo em particular, foi Hermenilson e Militão, que participaram da campanha de 2016, nessa condição, né? Perderam, continuaram na oposição e chegou a eleição de 2020 e colocou o doutor Diogo como seus representantes, correto? Então, é aí que nós estamos na expectativa de que o doutor Diogo chegue e diga exatamente como ele é quem vai anunciar o que nós temos discutido, mas a oposição não tem ficado parada, a oposição tem uma estrutura de 4 representantes na Câmara de Vereadores, né? Tem diferentes lideranças, né, de todos os tamanhos, os suplentes de vereadores que participaram, né? Dentre as lideranças já reconhecidamente de oposição, né, a quem eu mando meu abraço a todos eles aqui nesse instante, né, o comandante Militão, né, ao doutor Diogo, aos nossos vereadores, meu abraço, já que nesse instante aqui, de alguma forma, eu falo em nome deles, na verdade. Então, o comandante Braulio Mendonça, que é ex-prefeito, e junto comigo, né, já temos idade suficiente de apelar para as nossas experiências de velhos políticos, né? Apesar de que o Braulio é bem mais novo que eu, pode ser que ele não goste muito dessa comparação, mas de qualquer sorte, temos o mesmo, como é que diz, quilate de experiência, né? E a responsabilidade dessa condução. Então, passados os festejos de fim de ano, como normalmente acontece, né, nós vamos ter que, em algum momento, chegar para o público e dizer qual foi como é que diz, o projeto que foi criado por nós e o que é que nós vamos fazer. Né? A que entendimento nós vamos chegar a essa altura dos acontecimentos, né? Porque oposição, para mim, como atividade política, é uma coisa muito séria, né? Você tem que estar presente, tem que estar presente, né? Em todos os momentos, né? Perdeu a eleição, você continua trabalhando. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que apresentar e dizer onde é que você está e o que é que você pensa, correto? Então, você faz isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, continua no quarto, que é o ano da eleição, correto? Então, esse dever de casa agora ele tem que ser demonstrado o que foi feito e o que se pretende fazer. Quais as decisões que serão tomadas daqui para frente? De que maneira é que nós vamos botar essa banda para tocar? Né? Então, essa é a minha opinião. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Hermenilson, fale um pouquinho agora do ex-prefeito Hermenilson, né? Na condução dessas prestações de serviços a diversos municípios aqui na Bahia. Como é que foi esse ano 2023 para você com a sua empresa? Bem, sobrevivemos, né? Quer dizer, qualquer gente que toca empresa, que presta serviços, né? Ou seja lá o que for, né? Que fabrica, que comercia, que presta serviços como o nosso, que é prestar assistência à gestão pública, né? Tanto em prefeituras quanto em consórcios intermunicipais e assim por diante, né? Então, eu diria que, graças a Deus, ontem, por exemplo, nós fizemos a confraternização
com os nossos colaboradores, né? Porque eu não digo que faço reunião de confraternização com os nossos funcionários, não. Nós fazemos com os nossos colaboradores, porque lá todo mundo, né, é colaborador, né? De forma que essa é uma forma de gestão que a gente toca e, graças a Deus, os municípios atendidos, né, estão satisfeitos com o que foi feito, no que pese ter sido um ano difícil para os municípios, né? No segundo semestre, então, houve uma queda acentuada de receita no que diz respeito ao Fundo de Participação Municipal, o FPM, dos municípios, de um modo geral, sofreram um abalo terrível, não foi só na Bahia, foi no Brasil como um todo, principalmente o pequeno município. Porque o médio município, ele sobrevive de outras receitas. Ele tem IPTU, ele tem ISS, né? Ele tem uma carga muito grande de empresas que geram renda para o município, o que não é o caso de um pequeno município, né? Então, eu acompanhei isso de perto, junto aos municípios que a gente presta, né, serviço, né, de forma que tem outros projetos que são projetos, eu diria, de longo prazo, né, e que eu não me arriscaria aqui a estar falando de projeto de longo prazo, né, porque o captador de recurso, que no meu caso eu me especializei nessa área, né, ele termina sendo um vendedor de ilusão, porque muitas vezes ele corre atrás de alguma depende do outro, né? Você corre e está dependendo de um outro. E aí você não é neste ano, é no seguinte. Então, porque tem uma série de situações que você depende até do mundo exterior, né? Nós temos projetos que dependem de captação de recurso internacional para fazer funcionar os projetos aqui e que, com a pandemia, né, criou mil embaraços. Quer dizer, você tem que recomeçar tudo de novo. Então, eu não sou muito favorável a estar falando de projetos de longo prazo, porque é melhor que você venha falar dele quando ele estiver corporificado, quando ele tiver realmente dado resultado, quando ele tiver como um projeto concretizado. Aí sim, você pode falar. E é o que eu me reservo nesse instante a falar sobre esses projetos de longo prazo, mas que, graças a Deus, a gente tem... Então, o ano 2023 foi um ano positivo, sem de uma dúvida. certa, apesar das dificuldades. Né? Mesmo assim, diante dessas dificuldades, e mesmo diante de situações que você já trabalha há muitos anos num determinado projeto e que ele ainda não se concretizou, como eu falei, correto? Então, eu tenho isso como positivo, porque andou. Do ponto de vista de quem faz projeto, ele andou, está andando, né? E a gente, com fé em Deus, poderemos estar aqui já bem melhor em 2024, dizendo, olha, o que eu falei lá atrás já está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Com a graça de Deus, isso vai acontecer. Fora disso, eu tenho me colocado, enquanto cidadão lapoense, né, inteiramente aberto a dar a contribuição que eu puder dar em qualquer circunstância, em qualquer direção, né? Como eu vejo a radioatividade aqui, dificilmente você tem me feito um convite para eu não estar presente, né? Porque eu acho que isso é importante. Nós temos uma emissora de rádio e precisamos botar nosso pessoal para ouvir, porque é de Lapão. Você tem que estar acompanhando de alguma forma, né? Assim como a gente liga a televisão para ouvir notícias nacionais, devemos também ouvir as notícias estaduais e as locais. Correto? Porque, de alguma forma, você está tirando proveito daquilo, né? Então, escrevo muito, né? Eu tenho, não sei se você tem acompanhado, rapaz, os meus artigos. Tem essa novidade aí também, né? Eu tenho acompanhado. Não é? E estou também escrevendo um livro que fala sobre as minhas memórias, né? Então, eu já tenho um amadurecimento suficiente também, uns 71 anos, teria que ter dado isso, né? E
foi assim, uma vida um tanto corrida, pelo menos desses 71 anos, 41 foi dentro da política. E dedicado a Lapão, né, Correto? rapaz? Desde os... E com dedicação quase exclusiva a exclusiva a Lapão. Lapão, Correto? Desde que Lapão se Então, emancipou. eu preciso colocar essas experiências num livro. Eu fui vereador de Irecê por 6 anos, representando o distrito de Lapão, até ver Lapão como município, como é que diz, até no momento em que ele se emancipa, né? E a partir daí eu passo a fazer, eu passo a ser um participante ativo da vida do Lapão. Sempre fui um protagonista da política do Lapão de alguma forma, ou na oposição, ou na situação, ou na oposição de novo, como eu me encontro agora. Então, passei por esses 3 estágios. Reúno experiências que podem ajudar quem está governando ou quem quer governar, né? Exatamente. Então, eu me coloco nessa condição agora, correto? De dar, eu diria até conselhos, né? Porque eu acho que chego no momento, hoje eu encontro com o Braulio e troco ideias com ele, vou para a casa de Valdemar, conversamos à vontade, né? Tem o comandante Genivaldo, que foi ex-prefeito, né? O Ricardo não, que ele está na atividade dele, continua ativo agora como deputado, né? Mas eu diria que a gente chega num momento de refletir o que é melhor nesse instante para Lapão. Então eu tenho que extrair isso de minha conversa com o Braulio, já que nós nos encontramos na oposição e com essa carga de experiência, mesmo chamando aqueles outros que não fazem parte do nosso contexto político, partidário, mas que têm a mesma preocupação com a política de Lapão. Então, eu acho que a sociedade de Lapão ela se reúne pouco, muito pouco mesmo, né? Era para reunir mais. E eu dei essa colaboração, e essa colaboração não foi absorvida, né? Mas ela se encontra na lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Não tem a Constituição Federal, não tem a Constituição Estadual, nós temos também a Constituição Municipal, que é a lei orgânica. A lei orgânica. Né? E eu, enquanto assessor da prefeitura, eu fiz, como é que diz? Eu criei dei minha contribuição para a construção da primeira proposta de emenda à lei orgânica do município, que é a Constituição do município de Lapão. Então, ela está lá, a primeira, em 1997. A criação do Conselho da Municipalidade. É um conselho dos conselhos, correto? É um conselhão. Então, se ele está lá na Carta Magna do município, era para estar sendo, como é que diz? Era para estar ativo. Por que ele não está ativo? Ou então, por que não derrubaram, não tiraram de lá? Não é isso? Exatamente. Então, a minha experiência faz ver isso à sociedade de Lapão, né? E isso, se eu encontro o Márcio na rua, tenho a oportunidade de conversar com ele, eu falo com ele abertamente, como falo com todos os nossos vereadores, seja de situação, seja de oposição, né? Nós temos um instituto poderosíssimo de reunir, de fazer com que a sociedade de Lapão se encontre através dos seus segmentos representativos, o Ministério Público, as associações de produtores, as associações de bairros, os diretores de escola, as igrejas nas mais diferentes denominações pentecostais, a igreja presbiteriana, a igreja católica, né? Os centros de espiritismo ou de candomblé, né? Todas são entidades que precisam, né? Se tem a associação de mulheres da mesma forma, né? Então, assim como temos várias associações de quilombolas, né? Então, a gente precisa fazer com que, meu amigo Zé Fernandes, essa sociedade se encontre, rapaz. É preciso, né? Quais são as dificuldades que o município, que o prefeito tem, que os vereadores têm? Elas precisam chegar a todos aqueles que se dedicam de alguma forma ao município. Se o sujeito é presidente de um conselho, e esse conselho ninguém nem conhece, porque, como é que diz, não houve oportunidade
para o seu dirigente dizer o que é que ele faz, se tivesse reuniões do conselhão, que é este conselho a que eu me refiro, você ia ficar sabendo quais são as dificuldades para que um conselho da segurança alimentar, né, diga que se tem alguém, como é que diz, com fome em Lapão, né, e por que está. Bem assim, o Conselho de Assistência Social. Então, se a segurança do município não vai bem, a segurança coletiva, né, policial, sobretudo, então por que não vai bem? O que é que a gente precisa fazer, né, num momento, num estágio de tanta violência que nós ouvimos falar, né, e participamos dela no dia a dia, né? Então, são essas situações, meu caro amigo, que eu acho que a gente precisa acordar, né? Com certeza. Agora em Lapão são 11 horas mais 59 minutos. Estamos chegando ao final desta edição do programa especial Retrospectiva 2023. Hermenilson, um prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Eu quero, né, já lhe desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e de realizações, né, a você e toda a sua família. Fique à vontade para as suas despedidas ou algo mais que você queira acrescentar. Rapaz, eu estou bebendo muita água aqui, mas não é de ressaca, não. Afinal de contas, eu acompanhei o sepultamento, né, e da rua Leobina até chegar no nosso cemitério é uma caminhada muito boa, né? Então, no sol quente, é natural que agora a gente esteja bebendo muita água. Mas é um prazer enorme estar aqui com você na Rádio Atividade nesse instante, falando para o nosso Lapão, falando para os nossos internautas e, nesse contexto, estamos falando para o mundo, né? Porque a internet hoje ela abrange, como é que diz, a essa universalidade, né? Então, é um prazer estar aqui hoje falando com você, mesmo que seja um tempo muito curto para a gente falar de muita coisa, mas estamos aqui dando a nossa contribuição no que é possível. Então, vamos desejar um Feliz Natal para todas as nossas famílias, né? De coração, que todos tenham Deus no coração, sobretudo, para que a gente possa incentivar a paz, colher a paz, viver a paz, né? E o Natal é o momento dessa reflexão em família, né? Então eu desejo a todos que haja paz nos seus lares, né? E que a gente possa, com isso, refletindo e chamando por Deus, pensar, né? E desejar que realmente tenhamos um ano bem melhor para todas as famílias lapoenses, para todos aqueles que nesse instante estão nos ouvindo. Fico muito feliz em ter estado aqui. Desejo para você e para sua família o que de melhor existe, meu irmão. Que haja paz no coração de todos vocês. E um grande abraço a todos que nos ouviram. Nós é que agradecemos a sua presença. São 12 horas mais 2 minutinhos em Lapão, no próximo sábado, né? A não ser que tenha alguma com relação ao prefeito, algum problema com relação à data, mas já está confirmado. No próximo sábado, às 9 horas, vamos receber aqui na retrospectiva 2023 o atual prefeito Márcio Messias. Tenham todos um bom sábado, um bom final de semana, feriadão, um Feliz Natal a você e sua família, né? E vamos continuar juntinhos aqui na atividade Lapão FM. Afinal de contas, eu de cá, você de lá. Todo mundo na atividade FM. Bom dia.